No vídeo de hoje eu quero abordar um pouco sobre crise de pânico. Então, se esse vídeo te interessou, aguarda a vinheta que ele já vai começar. Oi, gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e tô muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui pra vocês, mais esse vídeo aqui pro canal. Então hoje eu resolvi abordar um pouco sobre as crises de pânico. Acredito que muitas pessoas estejam ou já tenham passado por essas crises. E muitas pessoas podem não ter passado por crises assim, mas conhecem alguém que passa ou que já tenha passado por esse tipo de situação. Então eu acho muito importante trazer esse assunto à tona, principalmente agora na época que a gente está vivendo. Bom, primeiramente nós temos que entender o que são crises de pânico. Crises de pânico, elas normalmente iniciam com crises de ansiedade. Ansiedade extrema, onde o paciente que está passando por essa situação, ele acaba se deslocando da realidade. E o que isso quer dizer? Não quer dizer que ele esteja inventando sintomas, não quer dizer que ele esteja inventando o que ele diz que está sentindo. Não, ele realmente está passando por uma situação que a gente denomina irreal, porque ele acaba desenvolvendo um pânico, um medo de alguma coisa que é referente ao imaginário dele. Ele sofre por um risco que ele imagina estar passando ou imagina que vai passar. Então, o medo dele se baseia em cima de algum fato que está acontecendo no imaginário dele, não na realidade. Os pacientes que acabam passando por essas crises, eles comentam, né? Eles relatam vários sintomas durante essa crise. Quais são os mais comuns? Desconforto, dor no tórax. Muitos até associam que estejam infartando no momento em que estão na crise por causa dessa dor, desse sintoma. Também tem pacientes que relatam uma sensação de engasgo. Outro sintoma muito comum, vertigem, instabilidade postural e possivelmente desmaios. Tremores, que podem ser localizados nas regiões dos membros superiores e inferiores ou de uma maneira geral acometendo todo o corpo do paciente. Medo de morrer, medo de enlouquecer ou medo de perder o controle também são sintomas que esses pacientes no meio da crise relatam sentir. Agitação, arrepios, estranhamento e distanciamento da realidade em que vive. Que este é o ponto que eu já comentei anteriormente sobre o imaginário, que envolve o imaginário do paciente. Ele acaba se deslocando para uma situação que ele pensa poder passar, que ele pensa que vai acontecer, e ele começa a sofrer por aquela situação que está somente no imaginário dele. E aqui eu gostaria de comentar um ponto muito importante, porque muitas pessoas, muitos pacientes que passam por essas crises de pânico, eles são incompreendidos. E o que eu quero dizer com isso? As outras pessoas que nunca passaram por isso, acham que o paciente que está com crise de pânico, no momento que está com crise de pânico, está exagerando, está inventando aqueles sintomas, aquela situação para poder se livrar de alguma outra coisa que ele estaria responsável por fazer, por exemplo, ou por desenvolver naquele momento. E não é isso que acontece. A gente vê muitas pessoas falhando nesse ponto, porque como o paciente ele sai da sua realidade, da realidade que ele está inserido, ele vai sofrer no imaginário dele, ele precisa ser buscado do imaginário para ser colocado na realidade novamente, para conseguir sair dessa crise. E muitas pessoas, a maioria das pessoas que nunca passou por uma crise dessas, não sabe como se portar e ajudar a outra pessoa. Então esse vídeo também é para você que nunca passou por essas crises, mas que pode vir a ajudar alguém que esteja passando por uma crise de pânico e não consiga sair dela sozinho. Se você que está me assistindo já passou por crise de pânico ou passa frequentemente por essas crises de pânico, saiba que existem técnicas que auxiliam para que você consiga controlar e não entrar, não permitir que essa crise de pânico tenha início.
mas claro, demanda treinamento. Então não é nos primeiros dias dos usos dessas técnicas conhecidas que você vai conseguir se livrar dessas situações. Muitas vezes elas voltam a acontecer, mas saiba que existe uma forma, várias formas, para que você consiga controlar essas crises e não entrar em desespero quando elas acontecem. E qual que é o primeiro ponto, o ponto-chave? É você não se fixar na situação problema, porque normalmente é isso que acontece. A pessoa está tranquila, está trabalhando, está estudando, muitas vezes está passeando e por algum motivo, alguma palavra que ela ouviu, alguma imagem que ela viu, trouxe à tona no psicológico dela, no emocional dela, né, lá nas memórias, trouxe à tona alguma coisa que a traumatizou, alguma coisa que a esteja preocupando, e aí ela desencadeia toda essa situação. Então, para você que passa por essas crises, busque não se fixar nos problemas e nas situações que você não consegue resolver. Agora, você que está me assistindo e nunca passou por uma crise de pânico, saiba que você também pode ajudar as pessoas que passam por isso. Saiba que a pessoa que está passando por uma crise de pânico, ela está fora da realidade. Então ela não consegue se posicionar no ambiente em que ela está inserida. Ela viaja para um outro lugar no imaginário dela e lá ela está sofrendo, lá ela está imaginando que ela pode sofrer, ela está correndo algum risco. Então você tem que trazer esse paciente, essa pessoa para a realidade dela. Como? Com perguntas simples, perguntas práticas, para fazer ela te responder na hora coisas que estão na frente dela, por exemplo, cores que ela está vendo, sons que ela está ouvindo, e assim ela acaba se desligando da situação problema, se desligando do lugar, do imaginário onde ela estava e ela volta a se inserir no lugar. Muitos pacientes que passam por essas crises, eles mesmos conseguem se trazer de volta, se inserir de volta para a realidade, mas muitas pessoas não conseguem e precisam de ajuda. E é importante que você também saiba como auxiliá-los. Claro que aqui eu comentando no vídeo para vocês pode parecer que é tudo muito simples, mas não é. O paciente, a pessoa que está passando por isso, ela acaba se deparando com várias situações no mesmo momento, desencadeia medo, fica ansiosa, acaba desenvolvendo todos esses sintomas. E ainda no final, quando ela sai dessa crise, provavelmente ela se sente culpada por entrar nessa crise, por estar assim tão sensível a essa situação. Então, na maioria das vezes, ela precisa de compreensão, não de julgamentos e nem de correções naquele momento. Não é um momento adequado para conversas grandes e motivacionais. Naquele momento, ela só precisa sair daquela crise. Ela só precisa ser colocada de volta na realidade dela. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar nos comentários o nome de um médico que fala sobre esse assunto. Lá no Instagram ele tem um destaque onde possui uma live sobre ansiedade e ajuda muito, tanto para você que quer aprender a como ajudar os outros, ou mesmo para você que está tendo crises ou está passando ou já passou por esse tipo de situação, para que você se informe, para que você conheça as técnicas que lá ele indica e assim você consiga prevenir essas crises antes que elas aconteçam. Qualquer coisa, fico à disposição tanto aqui nos comentários quanto lá no meu Instagram. Fiquem bem e até a próxima!